Uma honra poder falar sobre esse assunto tão importante, tão atual. Na CBC, a gestão do nosso presidente Vasconcelos é uma prioridade. Queria agradecer todo o staff da CBC para a gente poder estar aqui, eu e o Dr. Solera, a imprensa, os amigos aí. Eu tenho vários amigos aqui, já morei em Cascavel, então eu quase estou meio que em casa. Agradecer aí a acolhida do Chimia, sempre muito gentil com a gente aqui em Cascavel. Bem, vamos lá. O assunto é integridade e a nossa mensagem inicial é extremamente importante. Antes que seja tarde. O Brasil passa por várias turbulências relacionadas com temas relacionados à integridade. O mundo, não só o Brasil, mas o mundo vive de muitos ataques a premissas de integridade. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, eleger os principais temas, aquilo que mais preocupa o ciclismo brasileiro, que vocês receberam a nossa cartilha, aí, nosso guia antidoping. O tema da dopagem é sempre um tema muito relevante e caro para nós, a antidopagem no ciclismo. Então vamos bater um papo rápido aí. O que acontece quando a gente tem falta de integridade? Falta de integridade, a gente tem as nossas provas ganham má reputação, as competições perdem interesse, tem queda de índice de audiência e patrocínio, perda de interesse dos atletas em se manter em atividade, falência da indústria e do esporte. Quais são as regras básicas dentro da integridade? Primeiro, que a fraude está sempre na frente do controle. Segundo, que é preciso a gente pensar fora das pistas, das estradas. E é preciso chegar antes. Eu sei que a gente está aqui num campeonato de elite, mas vocês são portadores de segurança e de disseminação de conteúdo. A gente tem que chegar para as nossas bases, para os nossos atletas que estão iniciando, para todos aqueles que estão começando, nossos dirigentes, todo o entorno do atleta, e precisamos chegar antes com algumas informações. No mundo da dopagem, o Dr. Solera vai falar isso mais à frente, o atleta tem que ter informações sobre doping antes de fazer um controle de dopagem. E esse é um exemplo que a gente passa para todas as áreas, não só na dopagem. Todos os problemas relacionados à integridade, a gente precisa chegar antes com a informação. Os atletas, aqueles que são alvos dos criminosos, dos fraudadores, daqueles que usam a violência para atingir objetivos escusos e corrupção, nós temos que proteger os nossos atletas, esses alvos preferenciais, com informações. Sem isso, o processo educacional é extremamente relevante, e sem isso a gente está fadado ao que a gente está vendo hoje no país. Então, a nossa matriz aqui de importância dentro da nossa pirâmide de conhecimento a gente vai fazer controle, até quando a gente fala em doping, a gente tem controle antidoping, a gente vai fiscalizar, a gente vai punir eventualmente, mas, sobretudo, a gente vai ter que educar. Essa é uma máxima que vem sendo discutida no mundo inteiro. Existem várias formas e metodologias de trabalho educacional, atividades educacionais. Essa aqui que a gente está usando hoje é uma delas. A outra, mediante os guias que nós estamos fornecendo, todas as estruturas entre palestras, cursos, existem cursos obrigatórios para os atletas de alto nível. Então, a gente vai fazer um trabalho educacional muito permanente dentro da CBC. A integridade tem uma face interna, que diz respeito à governança, compliance, as organizações esportivas estão tendo que cumprir essas premissas todas, e tem uma parte externa, que a gente vai falar mais à frente, que é a que mais nos preocupa. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, o processo eleitoral das entidades de administração do esporte, no caso a CBC, tem várias regras. A gente tem que eleger democraticamente, não só a direção da confederação,
mas a comissão de atletas, o nosso comitê de ética e integridade, o nosso conselho fiscal, o nosso conselho de administração, temos vários órgãos internos que são hoje eleitos. Nós também temos que publicar todos os nossos documentos mais importantes na área financeira, contábil, administrativa e também da área técnica. Nós temos uma série de obrigações. E tem uma face externa da integridade que hoje, não é de hoje, mas já de algum tempo, que vem preocupando o mundo, que são 4 grandes temas. A dopagem é um deles, a manipulação de competições é outro, abusos e assédios no esporte e, por último, preconceito e racismo. Essa nossa área de integridade, a área que a gente tem dentro do programa de integridade da CBC, procura enfrentar cada um desses temas. Vou falar muito rapidamente sobre cada um deles. O Brasil está assistindo aí, mais recentemente, alguns escândalos relacionados à manipulação de competições, sobretudo no futebol brasileiro. Eu faço parte presido o Comitê de Integridade da Federação Paulista de Futebol, tenho bastante trabalho com isso. Mas não é só lá em São Paulo, é no Brasil inteiro que isso vem acontecendo, muito pelo contrário. Onde não há proteção de integridade é que a vulnerabilidade ataca e estamos vulneráveis. O que a gente está vendo hoje no Brasil é uma ponta do iceberg. Há muito ainda que acontecer e que descobrir em torno de manipulações. O ciclismo não é uma modalidade que preocupa muito na área de manipulações, mas a gente tem que estar preparado, porque hoje esse mal que ataca o mundo, nas manipulações, que são agir de qualquer forma, deliberadamente, para retirar aquilo que tem mais importante dentro do esporte, que é a imprevisibilidade, não só dos resultados, mas as ações relacionadas às modalidades esportivas. Isso tem sido realmente algo que objeto de debates no mundo inteiro. Pelo volume, eu vou mostrar aqui alguns números, vocês vão ficar bastante estarrecidos. O que acontece no Brasil, principalmente no Brasil, é o que a gente chama de dano subestimado. Aquilo que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, quando acontece, a matriz de risco aumenta demais. Então a gente tem hoje, as consequências são extremamente desastrosas, que é o que está acontecendo no nosso futebol. Não vamos deixar que isso aconteça no ciclismo. A gente não pode subestimar esse dano. Existem várias ações que a gente vem adotando dentro da Confederação de Ciclismo, assim como dentro do Comitê Olímpico do Brasil, que eu faço parte da Divisão de Prevenção e Combate a Manipulações, que a gente tem que se preparar para todas as áreas, não só no futebol. É consenso que falta hoje no país esses 3 elementos básicos aqui para combater manipulações. Para combater as outras áreas também de interesse, como a gente falou de dopagem, abusos e preconceito. Falta integridade, falta seriedade, falta agilidade. E o grande problema do esporte é esse. Nós precisamos agir muito rápido, porque se tem alguma coisa que acontece no esporte e é inerente às atividades esportivas, são as ações muito rápidas. Se eu demorar muito para dar uma resposta relativa a algum problema, a alguma infração, a algum crime relacionado ao esporte, o campeonato já acabou. Já houve desmobilização e os impactos são sentidos nos resultados e nas ações esportivas. Então a gente precisa realmente ter noção. Quando a gente fala em manipulações de competições, a gente tem que entender que existem várias formas de manipulações, mas a mais usual, a que mais preocupa, digamos assim, o mercado esportivo no mundo, é o relacionado a apostas esportivas. As apostas esportivas ainda não estão reguladas no Brasil, está caminhando para a regulação rápida nos próximos meses, imagino. O governo federal já fez vários estudos, eu tenho trabalhado também nesse sentido, mas é um mercado que movimenta muito dinheiro. E é um mercado que movimenta, ano de 2022, parâmetro, 1,41 trilhões de euros, só na movimentação de apostas esportivas. E o Brasil tem uma matriz de risco muito privilegiada para os criminosos, porque a gente tem muitas partidas e provas, a gente tem o produto do crime, a gente tem competições em todas as modalidades esportivas, o futebol nem se fala,
Nós temos baixos salários para atletas, temos baixos suportes de programa de integridade e ainda temos esse mercado de apostas que eu falei que ele não está regulado. No caso do futebol, nós temos movimentos suspeitos mais comuns que a gente enfrenta no dia a dia, no combate a manipulações, são o volume das apostas e vinculadas a laterais, canteios, cartões, gols, isso é tudo são movimentos que a gente analisa. E a gente tem os alertas que a gente faz, quando a gente tem alertas muito fortes, a gente tem evidência ou a gente tem certeza. Isso a gente consegue obter em relatórios de integridade. Existem empresas especializadas que fazem o controle e o monitoramento de todas as modalidades no mundo. Tem uma agência internacional que faz isso dentro do Comitê Olímpico Internacional e a gente consegue identificar os principais problemas relacionados a manipulações. Bom, processo educacional que a gente tem que colocar, a gente precisa dizer para os atletas, se vocês tiverem amigos relacionados a futebol e até no ciclismo, que a gente ainda não tem casos identificados, é que desse tipo de problema, desse tipo de crime, você só sai ou preso, ou muito ameaçado, ou até morto. Então não tem muito para onde escapar. O atleta que se corrompe uma vez, fica na mão dos aliciadores e dos criminosos. Eles são ameaçados rotineiramente. Então a gente precisa dizer isso para o atleta honesto, que não vale a pena, porque se há um ganho imediato com recursos financeiros provenientes de mercados de apostas, há um risco de vida também inerente dele e de todo o seu entorno relacionado ao mundo das apostas. Lamentavelmente, o Brasil ostentou o primeiro lugar, a vergonhosa posição de campeão de casos de manipulações de partidas no mundo em 2022. Nós tivemos mais de 150 casos confirmados de manipulações do Brasil em 2022. E eu não estou falando não da operação recente aí chamada penalidade máxima. Essa nem está contabilizada nesse número não. Então realmente a gente tem um problema sério com manipulações no Brasil. A gente tem um número cada vez mais crescente, dá para ver esse gráfico rapidamente aqui, a quantidade de casos que a gente tem de manipulação e que cresceu. Aonde não há programa de integridade, há muito problema relacionado à manipulação. São Paulo a gente tem uma certa estabilidade, porque a gente tem um grande programa de integridade lá, assim como tem nas federações. Mas no mundo fora do futebol, vejam aqui, em várias modalidades esportivas, fora do futebol, houve um aumento de 236% em número de casos de manipulação no mundo. Então a gente precisa estar atento, sim, a gente tem investigações em curso já no Brasil, em outras modalidades. As organizações esportivas têm que ser portadoras de segurança, identificação e erradicação dessas práticas. A CBC tem o seu programa de integridade, esse assunto não está fora do nosso escopo. A gente trabalha sempre esse tema, junto com o tema preferencial e recorrente, que é o da dopagem. Na Federação Paulista de Futebol e no COB, a gente tem programas de integridade, por isso que a gente tem baixas estruturas. No Comitê Olímpico Internacional, nós elegemos, para o Comitê Olímpico Internacional, representando o Brasil, nós elegemos 2 atletas, para serem o que a gente chama de embaixadores nessa área de prevenção e combate à manipulação, que é o Baby do judô e a Flavinha do taekwondo. São representantes nossos hoje, recentemente eleitos para isso. Nós temos várias ações nas federações sendo executadas nessa área. A justiça é muito demorado, o processo judicial criminal contra manipuladores, desde que em 2015 nós iniciamos um processo de identificação de casos no Brasil, e só o ano passado que foram julgados em primeira instância e todos foram condenados a mais de 10 anos de prisão. E nesse tempo todo, muitos deles já não estão por aí. São aliciadores, criminosos, ex-atletas, que nunca foram presos, ou que foram presos e ficaram pouco tempo na cadeia, então é muito demorado. Então o que eu digo sempre? As nossas instâncias esportivas têm que agir mais rápido. São elas que dão a resposta mais rápida. É no esporte que você tem o efeito mais rápido das condenações e das sanções. Esperar o processo criminal, nós estamos vendo agora com essa operação, que foi uma excelente operação da polícia e do Ministério Público do Estado de Goiás, isso vai demorar muito tempo até a gente ter produção de efeito criminal, de efeito no processo criminal.
tivemos nenhum atleta preso, mesmo que envolvidos e com várias comprovações de depósitos e vinculações a apostas esportivas escusas. Então, isso demora muito. A gente precisa do envolvimento das nossas instâncias da justiça desportiva. Elas precisam dar essas respostas. Como eu disse, é um dano subestimado. A gente tem condições de dar respostas muito mais rápidas. Existe todo um conjunto de normas esportivas próprias para esse tema. O que a gente precisa fazer? Educação, todas as áreas. Identificação de casos, adequação de normas e mais inteligência e repressão. A nossa mensagem, muito breve, é essa aqui. Caso você seja abordado, denuncie. Nunca poste, nunca forneça informações que são sensíveis, são importantes, nunca manipule e sempre denuncie. A gente tem vários canais de denúncia hoje que estão sendo, que estão em funcionamento. E a Confederação Brasileira de Ciclismo tem sim. Nós temos hoje um canal de ética, vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente, que funciona, inclusive, apartado da nossa estrutura da Confederação, por uma empresa totalmente contratada e isenta para receber, tratar as informações, as denúncias, todas as denúncias, para que a gente possa encaminhar para as autoridades policiais, judiciárias e esportivas. Essa é a ideia. Um outro assunto que nos é muito importante dentro da Confederação, e nos preocupa muito sim, assim como em várias outras modalidades, mas no ciclismo também particularmente, é a questão relacionada a abusos e assédios. O Comitê Olímpico Internacional tem uma mensagem sobre isso, na área médica, de uma declaração de consenso, e que são duas coisas que são muito importantes. Primeiro, que acontece no mundo inteiro, e outro, que não escolhe modalidade. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, e a gente vem trabalhando esses conteúdos. Abusos e assédios têm uma relação direta com violência psicológica, com assédio moral, com violência física, violência de gênero, negligência, omissão, assédio sexual e abuso sexual. A vulnerabilidade das crianças também é objeto de muita preocupação para nós. A gente tem tentado fazer ações educacionais com pais e crianças, os nossos atletas desde a tenra idade, para explicar que realmente eles precisam ser protegidos de qualquer ataque ou qualquer aliciamento ou assédio. A legislação é bastante dura relacionada a isso. Nós temos Código Penal e legislação esportiva com várias sanções previstas para esse tipo de infração e de crime. Estamos adotando várias providências relacionadas, inclusive, ao ciclismo. Quando nós recebemos as denúncias, encaminhamos para nosso Conselho de Ética, Comitê de Ética e Integridade. Isso também é processado dentro de outras esferas. Então, a gente tem realmente uma ação bastante contundente para prevenir e reprimir. O Comitê Olímpico do Brasil tem cursos específicos sobre abusos e assédios, que a gente sempre recomenda, são cursos rápidos, para que as pessoas entendam que é um conteúdo denso. Tem uma área de psicologia do esporte envolvida que é muito importante, a gente trata disso nas nossas seleções, todas as nossas seleções nacionais e aquelas que são aqueles atletas que integram o time Brasil, do Comitê Olímpico do Brasil, recebem o treinamento relacionado a esses temas todos que eu estou falando aqui. Um outro também que preocupa muito a gente é a área de preconceito e racismo. Isso é algo que é sazonal, assim como manipulações. Às vezes fica um tempo sem acontecer um caso ou um escândalo, e de repente vem um como esse último aí do Vini Júnior, ou as manipulações, como o caso dessa operação que foi deflagrada em Goiás. E a gente precisa estar sempre muito atento, porque esse tipo de problema, ele não desaparece do esporte, da sociedade. A gente minimiza os problemas, a gente tenta estabilizar esses casos, mas eles não desaparecem. E se não estivermos atentos, eles tomam conta da sociedade. O racismo e preconceito tem codificação e legislação bastante rigorosa para isso, seja o preconceito deflagrado, provocado, instaurado, e que acontece entre torcidas, torcedores, que pode responsabilizar clubes, seja entre atletas, membros de comissão técnica, enfim, aqueles todos que estão vinculados diretamente ao esporte. E as penas são bastante rigorosas, que vão desde suspensões, multa e principalmente eliminação e banimento, assim como nas outras áreas do esporte. Também
no Comitê Olímpico do Brasil, a gente divulga sempre o curso antirracista, dentro do COB, em várias áreas que são importantes nesse aspecto. E agora eu vou passar a palavra para o Dr. Solera, para a gente falar um pouquinho sobre um tema que nos é muito importante, que é uma preocupação permanente da Confederação de Ciclismo. É uma área que nos atrapalha muito no desenvolvimento da modalidade, na captação de recursos, no patrocínio, e é uma área também que tem envolvimento de organizações criminosas. O Dr. Solera vai falar um pouco sobre isso aqui. Bom, pessoal, vamos lá. Muito boa noite. Uma saudação ao nosso presidente Vasconcelos e todo o staff nosso aqui da CBC, Dr. Paulo Schmidt. É uma honra poder estar aqui falando com vocês sobre um assunto tão importante, tão sensível, eu diria, que é essa questão da dopagem e da antidopagem, tá bom? Nós vamos procurar mostrar para vocês, antes de mais nada, nós temos um guia feito pela Confederação Brasileira de Ciclismo, e esse guia vai estar disponível para vocês, numa mesinha ali em cima. Cada um de vocês que puder pegar um guia desse e levar para casa, para nós é muito importante que a gente possa estar divulgando essa mensagem, né, da antidopagem no esporte, é muito importante para nós, tá? Bom, nós vamos começar mostrando para vocês o que é o exame antidoping. Isso é uma pergunta muito frequente, muita gente me faz essa pergunta em palestras, em eventos, o que é, na verdade, o exame antidoping? A gente pode responder de uma maneira simples ou pode responder de uma maneira um pouco mais detalhada. Simplesmente falando, são exames laboratoriais. Ponto final, vamos mudar o slide. Mas não é bem assim. São exames laboratoriais que a gente faz nos atletas. E esses exames laboratoriais, eles são ou urina ou sangue. E muita gente também tem curiosidade em saber, mas por que não faz o teste do cabelo? Porque não existe esse teste do cabelo para o esporte, existe apenas o exame de sangue e o exame de urina. E quais as duas diferenças entre exame de sangue e urina? O exame de urina ele é mais completo. O exame de urina a gente pega tudo aquilo que é metabolizado no nosso organismo e a gente acaba urinando. Digamos, quando a gente toma um copo de leite, a gente não vai urinar leite, a gente continua urinando urina. E o que tem ali naquela urina? Metabólitos daquele leite que a gente tomou. Então é assim que funciona, a gente pega a urina e estuda tudo o que pode ter ali dentro. No sangue tem uma substância muito importante para o ciclismo, que é a eritropoetina, o EPO. Então, esse sim, o sangue tem importância quando a gente está buscando, quando a gente está identificando a presença do EPO, que é o eritropoetina, tá bom? Bom, por que existe o exame antidoping? Afinal de contas, as confederações, as equipes pagam por um exame antidoping. Por que existe exame antidoping? Por 3 situações: a igualdade na competição, a saúde do atleta e a ética no esporte. Igualdade, claro, qual seria a graça de a gente vir para esse torneio tão importante aqui no Brasil, um dos mais importantes, né, do nosso ciclismo, sabendo que já existiam 5 atletas que estariam tomando algum tipo de substância e, portanto, já estão saindo na nossa frente. Então, a igualdade na competição, é isso que a CBC quer, igualdade na competição, sob esse ponto de vista específico que eu estou falando da antidopagem. A saúde do atleta, e por que tem a ver saúde? Quem aqui nunca ouviu falar que um anabolizante causa mal à saúde? Acho que todo mundo já ouviu falar. É muito comum a gente ter atletas que estão utilizando-se de diuréticos. Espera lá, um ciclista ter na urina dele diurético? Como assim? Diurético é um remédio que a minha avó, a avó de muita gente aqui, a mãe de muita gente aqui toma para baixar a pressão, por exemplo. Por que um ciclista tem que ter na sua urina diurético? Não, isso compete muito com a saúde do ciclista. Imaginem os senhores, um atleta que vai participar dessa prova que começa amanhã, 9 horas da manhã,
ter usado diurético, qual o problema que ele vai ter com a hidratação? Será que aquela garrafinha que fica ali na bike é suficiente para hidratar um cara que está tomando diurético? Não. Então a saúde do atleta é muito importante. E a ética? Vamos falar um pouco, né? Eu vou participar de um torneio, vou participar de uma competição, onde já se sabe que algumas pessoas ali usam algum tipo de substância, ou até mesmo aquela questão que a gente esquece muitas vezes, mas o camarada que põe um motorzinho na sua bicicleta. Existe isso também, a gente tem que estar atento para isso. Alguma fraude no equipamento. Bom, quem precisa fazer exame de doping? Todos vocês, atletas que estão aqui, e os que não estão também, que vão participar dessa competição, vão ser submetidos a um controle antidoping uma vez na vida. Pode ser amanhã, pode ser sábado, pode ser domingo, ou pode ser numa outra competição, ou pode ser na casa de vocês. A qualquer momento, um atleta pode ser submetido a um controle antidoping. Desde o momento que você resolveu ser um atleta, em algum momento da sua carreira, ou em vários momentos, alguns atletas são praticamente vigiados, né? Em vários momentos da sua vida, você terá que se submeter a um controle antidoping. Quais os tipos de exame antidoping? Eu já falei um pouco para vocês. Existe a matriz sangue, matriz é um nome mais técnico, né? Existe a matriz urina. Pode se fazer no sangue ou na urina. Aqui no sangue, a gente vai pesquisar hormônio de crescimento, a gente vai pesquisar GH, a gente vai pesquisar eritropoetina, e aqui na urina a gente vai buscar toda aquela quantidade enorme de substâncias que tem na lista de substâncias e métodos proibidos da UADA. Para você ter uma ideia, tem muita substância na lista? Tem. De anabolizante, existem 72 tipos de substâncias proibidas que estão na lista proibida da UADA. Então é bastante substância, é muita coisa. Quem pode me fazer o exame antidoping? Isso é uma coisa muito importante. De repente você está na sua casa, batem na sua porta. Espera lá, o que é isso? Quem que está aqui batendo na minha porta? Quem veio me visitar? Ou amanhã, ou domingo, ou numa próxima competição, alguém chega para você e fala: ei, você vai ser submetido a um controle antidoping. Esta pessoa tem que estar, pelo menos, uniformizada e com uma credencial. Aqui no Brasil, a Confederação Brasileira de Ciclismo tem uma comissão antidoping. Então, pode ser que em algum momento você seja abordado por um oficial de doping da CBC. Mas também aqui no Brasil, você pode ser abordado por um oficial de doping da ABCD, Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem. O que é proibido no exame antidoping? Sim, a gente já falou alguma coisa. Existe a lista de substâncias e métodos proibidos. Por que eu digo substâncias e métodos? Substâncias você já ouviu falar, já sabe, é alguma coisa que o atleta tomou, injetou, enfim. Mas e os métodos proibidos? Existem várias situações. A transfusão sanguínea é um método proibido. Poxa, espera lá, o que é uma transfusão sanguínea? Você, ao longo dos meses que antecedem a competição, você vai tirando um pouquinho de sangue todo dia e vai guardando numa geladeira. Chegando próximo à competição, você injeta esse sangue. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um problema enorme no seu sistema cardiovascular. A sua vida passa a correr risco. Mas muitas vezes essas pessoas não pensam nisso, elas pensam em ganhar uma competição. Uma autohemotransfusão é um método proibido. Colocar um catéter de laser na veia e jogar lá para dentro laser é uma substância proibida, porque você potencializa as suas hemácias. E pasmem os senhores, uma hemácia carrega 4 moléculas de oxigênio. Quanto mais hemácias a gente tem, mais oxigênio nós carregamos. Mais bem preparados, muito entre aspas, a gente estaria. Tanto é que muitas vezes os atletas resolvem treinar em altitude, porque na altitude
o organismo humano produz mais hemácias. E quando você volta para a altitude normal, que você está acostumado, você tem a sensação de que tem muita hemácia no seu corpo. O Código Mundial produz e mostra para a gente essa lista. Então, a lista é um standard internacional. Todo ano é lançada a lista nova. Em outubro do ano é apresentada a lista para o Comitê Executivo da OADA, com alguma modificação ou não, e aí, 3 meses depois, a partir de 1 de janeiro, está valendo a lista ano a ano. Então, todo ano a gente tem a produção de novas listas de substâncias e métodos proibidos. Eu apresento aqui para vocês uma lista. E aí muita gente fica meio chateado, fala, poxa, mas eu achava que o senhor ia colocar aí os nomes dos medicamentos. Não, a gente ficaria até depois da competição aqui, mostrando nome a nome. Para você entender, existem grupos farmacológicos que são divididos, e todos eles são divididos em S0, S1 e assim por diante. Para você ter uma ideia, isso aqui é um ensejo do tribunal. Na verdade, nem todo atleta que é pego com anabolizante vai tomar uma penalização de 4 anos. É um ensejo. A pena parte de pode ou não diminuir, dependendo dos atenuantes, dependendo dos agravantes. É isso aqui que significa quando a gente coloca aqui tribunal, para você ter uma ideia, tá? Estimulantes, narcóticos, canabinoides, e aí quando a gente fala de canabinoides, acende uma lâmpada na cabeça de muita gente, porque hoje é consenso que o CBD, o canabidiol, é uma substância medicamentosa. Sim, é uma substância medicamentosa. O CBD é um canabinoide, mas não está na lista. Saiu da lista de substâncias e métodos proibidos. Então, se alguém aqui usa CBD, não fique preocupado, não vai te dar nenhum problema sob o ponto de vista controle antidoping. Qual a definição de doping? Afinal de contas, falei e não defini doping. A OADA, que é a Agência Mundial Antidoping, considera doping toda conduta que viole as regras antidoping. Então, olha bem, atenção, a OADA, que é a Agência Mundial, considera doping toda conduta que viole as regras antidoping. Então, pera lá, tem mais do que uma possível violação à regra antidoping. Sim, existe mais do que uma. E essas são, na verdade, 11 possibilidades. E aí eu digo para vocês, aqui tem alguns atletas, tem dirigentes, tem personalidades, mas tem também técnicos, tem acompanhantes, tem mãe de atleta aqui, nesse momento. Pai e mãe de atleta é pessoal de apoio. E também passa a ser investigado pelo Código Mundial 2021, que é o que está valendo. 2025 terá um novo Código Mundial. Então, olha só que interessante. A presença de uma substância proibida na urina de um atleta, ou algum dos seus marcadores dessa urina, já configura a possível violação à regra antidoping. A simples presença de uma substância. As outras são mais fáceis de você entender. Evacuar-se, recusa ou falha em submeter-se a uma coleta de amostra. Todo mundo do ciclismo teve notícias que houve um problema recente numa prova não oficial. Uma das atletas que ganhou a prova fugiu do exame antidoping. Essa atleta vai responder para 4 anos. Fuga, você não estar presente num controle antidoping, vai te dar uma penalização muito séria. Você simplesmente não pode dizer, eu sorteado? Eu selecionado? Não, hoje eu não estou afim. Isso não existe, essa possibilidade. Tá? Posse de uma substância proibida. Isso a gente diz e é muito importante. Se eu, por exemplo, estiver amanhã, e vou estar domingo, sábado e domingo, na competição, e eu perceber uma seringa próximo a um atleta, esse atleta vai ter que me explicar por que aquela seringa estava ali.
Vocês todos que estão aqui conhecem bastante o Firmino. O Firmino sai com delegações. E a preocupação do Firmino é: mostra o que você tem na bolsa, nós não podemos viajar com nada proibido. A confederação não viaja com nenhum remédio proibido. Quando a gente sai para uma competição, a gente não leva nada proibido. Por quê? A simples posse de uma substância proibida já pode configurar uma violação à regra antidopagem. E aí eu adianto a vocês, mães, pais e atletas, se tiverem Neosaldina aí, nem leva amanhã para a competição, porque Neosaldina é uma substância proibida. Se alguém tiver um Diprospan aí, nem leva amanhã, porque Diprospan é uma substância proibida. São 2 exemplos apenas. Lágrima Plus, sabe o colírio? Eu estou toda hora, né? Vem inseto no meu olho, eu estou usando Lágrima Plus. É uma substância proibida. É importante a gente ouvir esse tipo de palestra bem antes de uma competição. Bom, qual é a responsabilidade do atleta? Total. A responsabilidade do atleta é total. Veja bem, é dever pessoal de cada atleta assegurar que nenhuma substância proibida entre no seu corpo. Essa regra, esse preâmbulo, para mim é tão importante que eu vou pedir para vocês todos falarem junto comigo. Mas tem que falar alto, né? Senão, meu presidente está aqui, vocês têm que colaborar comigo. Então, olha lá, vocês vão falar comigo alto. Repetir. É responsabilidade do atleta garantir que nenhuma substância proibida entre nos seus corpos. Não valeu, essa só foi um ensaio, agora bem alto e bem forte. É responsabilidade do atleta garantir que nenhuma substância proibida entre em seus corpos. Alguém teve dúvida? Ficou claro? Ficou objetivo? Isso é muito importante, por quê? Porque é responsabilidade do atleta garantir que nenhuma substância proibida entre em seus corpos. Então não depende de mim, médico da confederação, não depende do presidente da confederação, do Dr. Paulo Schmidt, que é o nosso diretor jurídico. Depende exclusivamente de você não permitir. Então, quando você for num médico, o que você vai fazer? Doutor, eu sou atleta. O senhor sabe que existe uma lista de substâncias e métodos proibidos, que eu não posso tomar uma série de medicamentos? Entendeu qual que é a ideia? Entendeu a brincadeira de falar junto comigo? É porque existe uma regra estabelecida. Não adianta você chegar com uma receita médica lá no tribunal e falar: o doutor fulano me deu autorização para tomar. Não, é responsabilidade sua. Então, no mínimo, eu peço que você pergunte sempre que algum médico te der uma substância para você tomar. Por quê? Pelo item 9, medicamento é doping? Pode ser que sim. Não importa se o médico que está te atendendo é o professor da universidade, ele pode ser espetacular endocrinologista, mas ele pode não conhecer, e é muito isso que acontece, ele não conhece a lista proibida. Eu falei em nome de 3 remédios aqui hoje. Neosaldina é mais conhecido, muita gente já sabe que tem isometepteno na fórmula, que é um estimulante do sistema nervoso central. Mas o Lágrima tem dextrana. O que é dextrana? Expansor de volume. Continuei não entendendo nada. Expansor de volume é usado por muita gente que quer fazer uso de diuréticos. Usa expansor de volume, está cheio de líquido e acaba usando um diurético. Então, também é proibido. Então, é uma coisa muito específica essa questão de medicamentos, farmacologia e drogas, tá?
Bom, mas e se o atleta precisa se utilizar de um remédio e esse remédio está na lista? Nem tudo está perdido. Existe a possibilidade de você usar até mesmo um remédio proibido. Desde que você vá ao seu médico, ele entenda que aquele é o único fármaco possível para te tratar, e aí ele vai pedir uma AUT. Calma, vou explicar. AUT, autorização de utilização terapêutica. Ele vai pedir, então não é que você vai usar e depois vai pedir. Não, primeiro se pede AUT para ABCD aqui no Brasil. Então você vai entrar no site, eu tenho aqui o passo a passo de como você pede uma AUT. Bom, pediu a AUT, veio a autorização, acabou o seu problema. Você vai poder se tratar e vai poder participar da competição. Olha só, o passo a passo é esse aqui. Todo mundo de celular faz foto disso. Pode tirar foto, é importante. Você tem que saber como pedir uma AUT. Mas o atleta pede a AUT sozinha? Não. Existe a parte que o médico preenche, existe a parte que o atleta preenche. Claro, evidente, são termos técnicos. Importante que você tenha isso em mãos, porque aí o que você faz? Foi no médico, mostra a foto para o colega e fala, olha, eu tenho uma certa limitação, eu vou precisar desse papel aí que o doutor Fernando falou lá em Cascavel. Ok? Posso seguir? Bora. Os suplementos são proibidos? Não, não são proibidos. Eu vou repetir, não são proibidos. Suplemento nenhum é proibido, mas existe um potencial risco de contaminação. Quem acompanha esporte, sabe que toda hora tem um atleta dizendo o quê? Eu fui numa farmácia de manipulação e tinha alguma coisa contaminada. Eu comprei tal suplemento e tinha uma substância contaminada. E eu pergunto para vocês, a fábrica de suplemento, ela está preocupada com os atletas de elite que estão aqui? Ou está preocupada com o enorme número de pessoas que praticam esporte e estão nas academias? O público-alvo de uma fábrica de suplemento é quem está em academia. Aliás, eu diria para vocês que as lesões renais por uso de proteína em suplementos são tão maiores do que a questão do doping, inclusive. Então, os suplementos não são proibidos, mas nós, da CBC, contraindicamos que você compre algum suplemento e saia tomando por aí. Tem que ter uma indicação médica. E agora eu vou passar para vocês uma fórmula, você pode anotar, de como você calcula quanto de proteína você precisa por dia. Seu peso vezes 1,8. Vai dar um número. O número é quanto você precisa de proteína por dia. Proteína, você sabe que é a molécula que forma o músculo, né? Uma cadeia de aminoácidos, uma proteína tem 80 aminoácidos. Então, quanto mais proteína nós temos no corpo, mais músculo nós temos. Quanto mais músculos, mais forte nós somos. Essa é a ideia de se tomar anabolizante, evidentemente. Mas quanto, Fernando, que eu preciso de proteína para você não perder nada e para eu ganhar massa muscular? 1,8 vezes o seu peso é igual a um número. Então, aquela é a quantidade de proteína. Tudo bem. Aí você fala, bom, eu estou tomando whey protein. Tem 23 gramas de proteína, mas você precisa, se fizer essa continha, todo mundo aí já fez na cabeça, já viu que você precisa 130, 140 gramas de proteína por dia, não é isso? Quantas vezes você tem que tomar whey? O dia inteiro. Whey. Mas a gente tem proteína no ovo, albumina, a gente tem proteína na carne, a gente tem proteína no frango. Então, para você entender, a cada 100 gramas de bife, de carne, você fica com 20 gramas de proteína. Opa, se eu comer 5 vezes carne no dia, eu tenho 100 gramas de proteína. Se eu comer 5 vezes frango no dia, eu tenho 100 gramas de proteína. Entendeu a conta? Não é difícil, é fácil. Faz a conta, espera lá, eu vou buscar no whey ou vou buscar
na comida, ou eu vou buscar no dia a dia. Muito melhor que você busque no dia a dia, não é verdade? Bom, o Código Mundial fala ainda das substâncias de abuso, né? Em competição e fora de competição. O que seria uma substância de abuso? Foi uma nova lista de substâncias que o Código proporcionou para a gente. O Dr. Paulo estava lá em Katowice com a gente, quando lançaram essa lista de abuso, e essa lista de abuso mostra o quê? Que 4 substâncias são proibidas, entenda bem, são proibidas, mas são enxergadas de uma maneira um pouco diferente. Cocaína, maconha, heroína e MDMA. Essas substâncias, e heroína, são essas substâncias que estão na lista de substâncias de abuso. Tem toda uma problemática em volta disso. O atleta que for pego com cocaína, ele é visto de uma maneira diferente hoje, desde que ele se declare como um usuário de cocaína, como um cara dependente de cocaína. E por que foi inventada essa lista? Porque é isso. Quando você simplesmente pune um atleta com 4 anos, e o cara foi pego porque ele usava cocaína, se ele é um dependente químico, você simplesmente colocou esse cara no meio das pessoas que vendem cocaína e falou para ele, ó, esses 4 anos você não me apareça aqui. Isso é errado. Então hoje a gente pega o atleta que foi pego com cocaína, se ele se declarou um dependente químico, a gente traz o atleta para a competição novamente, ele vai ter uma penalização totalmente diferente e vai ser visto de uma maneira diferente, tá bom? Doping voluntário. Isso é uma questão que deixa a gente bastante inconformado. Quantas pessoas aqui têm tatuagem pelo corpo? Eu tenho também, eu tenho 8. Por mim eu colocava aquela do Fogaça aqui, mas seria esquisito, né? Um médico, um negócio aqui. Mas olha só, tatuagem é um negócio que muita gente faz. Mas quem medica a gente quando a gente vai no tatuador? Pode ser o melhor tatuador da cidade. Quem medica a gente? É o tatuador, velho. Não é ele que te fala, vou te passar esse creme. A tinta nunca tem problema, mas ele te passa um creme, ou não? Ó, você vai passar isso aqui, ó. Põe aquele filme, né, em volta. É assim que funciona. E esse creme, se for um corticoide, por exemplo, e dependendo do tamanho da tatuagem, você vai ser pego no exame antidoping. Então, se você for fazer uma tatuagem, liga para o médico que conheça essa questão da antidopagem. Poxa, Fernando, mas eu não conheço nenhum médico que conhece antidopagem. CBC, nós temos um canal, é o meu telefone. Solera, posso fazer uma tatuagem? Pô, pode, sem problema, é bem legal, inclusive. Mas qual o creme que eu uso? Eu te passo o nome do creme. Pronto, resolveu o teu problema. Você não vai ter um problema com antidopagem usando um creme que a gente passe para você. É isso que eu quero. Ah, mas a minha equipe tem um médico, então o seu médico vai te orientar. Tatuagem, tá? Suplementos, já falamos. Receita médica. Falei, mas não falei muito, vou repetir. Você tem um médico particular, perfeito, ele é ótimo. Mas a receita dele tem que ser mostrada para o médico da sua equipe. Porque pode ser que tenha uma substância proibida por desconhecimento do próprio colega médico. Tá? Fumante passivo, isso aqui é legal. Olha só, eu costumo brincar também nesse momento, e nós vamos brincar. Mas antes eu vou falar. Deve ter aqui algumas pessoas que têm na família uma tia, uma avó, uma senhorinha lá, que morreu com câncer de pulmão. Mas ela nunca fumou, nunca. O que aconteceu? O marido dela fumou a vida inteira, na sala, no quarto, no carro, e ela foi fumante passiva. Puxa, é verdade, eu tenho uma tia que aconteceu isso. E aí eu digo para o atleta, veja bem, você vai pegar carona com seus amigos. Seus amigos estão fumando maconha. Ah, mas eu fui na janela, ó, com a cabeça para fora. Não adianta. Existe o fumante passivo da maconha. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, que nós vamos falar em som alto. Vamos repetir de novo. Ciclismo
que se presta não pega carona com os amigos fumando maconha. Vamos lá? Vamos, mas bem alto, né? Ciclista que se presta... Bora, não ouvi nada. Ciclista que se presta não pega carona com os amigos fumando maconha. Vamos lá, de novo. Ciclista que se presta... Meu Deus do céu, tá ruim. Vamos juntos. Eu falo, vocês repetem. Ciclista que se presta não pega carona com os amigos fumando maconha. Entendeu? Qual que é o problema de estar num carro com os amigos fumando maconha? Você ter um resultado positivo para maconha, sem, no entanto, ter fumado maconha. Ah, mas eu falo isso no tribunal? Imagina o tribunal, Dr. Paulo Schmidt. Velho, esse homem entrava no tribunal, até as cadeiras tremiam. Imagine os senhores falar num tribunal que você pegou uma simples carona e os seus amigos estavam fumando maconha. Como você vai esperar uma pena diferente do tribunal que não seja uma pena capital? Medicamentos manipulados, isso daqui é farmácia de manipulação. Pelo amor de Deus, farmácia de manipulação. O Brasil e a Espanha são os 2 países no mundo que mais manipulam medicamentos. Mas existe a possibilidade de contaminação de uma série de substâncias, e aí você não vai ter como se defender tendo um medicamento manipulado, contaminado, tá? Bom, no caso do controle de doping positivo, eu retorno a palavra para o Dr. Paulo Schmidt, que vem a parte jurídica, e o Dr. Paulo é o homem responsável por isso. Obrigado, Soler. No caso do controle positivo, é preciso reconhecer, colaborar e denunciar. Isso vai ajudar muito, não só nas investigações, identificação de casos, mas principalmente para aqueles que ajudarem, que a gente chama de assistência substancial, as penas podem ser bem minoradas. Essa é uma parte importante da codificação antidopagem e tem realmente surtido efeitos, porque muitas organizações criminosas, vocês são exemplo disso, aqueles que militam no esporte, sabem a quantidade de investidas de criminosos para a venda de produtos mágicos, substâncias proibidas no esporte. E no caso de controle positivo, quem vai julgar? Existe uma justiça desportiva antidopagem no Brasil. Tem um tribunal e uma procuradoria. São 3 instâncias em primeira... são 3 câmaras em primeira instância e o recurso ao pleno do TJD-AD, que é o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, e, eventualmente, um último recurso ao CAS, a Corte Arbitral do Esporte, em Lausanne, na Suíça. Nossa estrutura, que eu acho que é extremamente importante dizer, não vale a pena. Uma carreira toda, muitas vezes, comprometida, com penas que variam aqui, como o Dr. Solera colocou, entre 2 anos e 4 anos. Determinadas substâncias, determinados casos, a pena parte de 4 anos, essa estrutura aqui que se usa, para chegar a 2 anos. Dependendo do grau de culpa, das justificativas, das provas, da defesa, da análise do caso, 4 anos para chegar a 2 anos. De 2 anos até uma eventual advertência. Mas se vocês pegarem, agora, tiverem a curiosidade de entrar no site da ABCD, pegarem lá a lista dos punidos, seja principalmente dos punidos em definitivo, você vai encontrar quase que 80 de até 4 anos de suspensão. É muito, de 3 a 4 anos de suspensão. É muito tempo. Para um atleta, uma carreira que é curta, muitas vezes, no alto rendimento, se compromete todo. Não é todo dia que vai surgir uma Malrimage, que cumpre lá os seus 2 anos de suspensão, volta e é campeã olímpica. Não é todo dia que você vai ter uma Rafaela Silva no judô, que cumpre lá os seus 2, 3 anos, volta e está sendo multicampeã. Não é. 90% dos casos, ou abandona o esporte, ou é muito sozinho na carreira e muito difícil a retomada. Não vale a pena.
Como eu disse, o nosso canal de denúncia está à disposição, inclusive para essa área de dopagem. E usando a mesma frase, não é todo dia, para a gente finalizar a nossa intervenção e que vocês tenham a continuidade das atividades aqui, não é todo dia que a gente tem um médico à disposição. O Dr. Solera é um médico à disposição da Confederação Brasileira de Ciclismo. Se qualquer atleta tenha uma dúvida sobre o que tomar, sobre qualquer medicamento, sobre qualquer suplemento, tem um médico à disposição, que coloca à disposição seu celular, a sua assessoria, a sua consultoria. Então nós temos essa... Não há mais uma desculpa de chegar num tribunal, ou chegar depois que é controlado, e dizer não tive acesso, não tive informação. Qualquer dúvida, pergunte antes de tomar, pergunte antes de ingerir. É extremamente importante, todas essas dicas foram dadas aqui, e a Confederação deseja a vocês toda a sorte nessa competição, e que não tenhamos nenhum controle positivo, e seja ele dentro ou fora de competição. Obrigado a todos.